Oiê! Tá começando mais um episódio do SMT Cast e hoje tá especial. Muito especial. Temos dois convidados aqui. Especiais, amigos, são clientes da SMT e eles vieram para contar um pouco da história de como começou toda a trajetória dessa empresa que é referência aqui em nossa cidade de Rolante. Tem Isso um mesmo. que, inclusive, acabou de, chegar de viagem, tá cheio de novidades, a cabeça fervilhando. Isso aí. Então, eu vou começar. Eu que começo. Isso aí, tu começa. Eu começo, deixa pra mim. Ela começa. Deixa tu já quer apresentar, deixa comigo. Deixa eu me acalmar. Eu já vou, dar aqui as boas-vindas, tá? Ele é natural de Rolante. Se tiver alguma coisa errada aqui, tá? Já me corrige. Natural de Rolante, pai de 3 filhos, é uma pessoa muito humilde, adora estar entre amigos, andar de moto, fazer trilha, andar de bicicleta, já fiquei até cansada. Realmente está nativa. Ama tomar um chopp, aqui tem um spoiler, tá? E não é à toa, afinal, ele é fundador da Chopeira Zeltz. E apesar de ser uma pessoa bem reservada, ele pensa muito... tá aqui, né? Topou, tá aqui e pensa muito nos outros. E como o seu próprio filho disse, o seu Darcy transmite amor através das suas ações e atitudes. Seja bem-vindo, Darcy. Seja bem-vindo, muito obrigada. Obrigado mesmo. Que legal, que bom. A gente fica muito feliz quando as pessoas topam o desafio. Muito. Porque realmente é um desafio tá aqui. Desafio tá aqui. Um cara que ele já é, né? Esse cara aí não tem medo de desafio. Ele podia estar aqui. Ele podia estar aqui desse lado, porque ele adora videocast e é um cara que não tem medo de nada, ele se joga. Ele é filho, é um dos filhos do senhor Darcy. É o irmão mais velho, é aquela pessoa alta astral, parceira, sempre vibe positiva. Ele diz assim, se alguém pergunta pra ele, vamos, ele partiu. Ele também é amante do chopp, como seu pai, adora uma aventura, já viajou o mundo todo. Ele acabou, então, de saltar de paraquedas faz pouco tempo aqui no nosso... faz pouco tempo que ele soltou de paraquedas, né? Que isso é verdade, isso é verdade. Então, é isso aí. Depois ele vai contar pra nós como é que foi essa experiência. E ele, então, é um menino aventureiro, sangue bom, sempre com um sorriso no rosto. Então, seja bem-vindo, Leonardo. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Está muito feliz. Tá aqui. Muito obrigada. A gente sabe que é um desafio que a gente tem que se desprender da vergonha para estar aqui, para poder compartilhar a nossa história. Então, mais uma vez, obrigada, mas a gente sabe que quem está nos assistindo vai poder ver as histórias incríveis e todo o aprendizado que vocês têm para compartilhar com a gente, né? Fiquem bem à vontade, tá? A casa é de vocês. Aqui a gente tem algumas bebidas nas nossas xícaras, que é um mistério, né? Ninguém sabe o que tem aqui. Vamos propor um brinde aí? Vamos! Eu gostei! Saúde! É com a Eutz, isso aí, não podia ser diferente. Sim, eu tô muito curiosa. Quem convive mais com vocês é a Semira, né? Ela faz o atendimento, então, das chopeiras. E eu quero saber um pouco mais da história dessa empresa, que ano que vem completa 30 anos. Já é parte da nossa pauta lá na agência. Planejamento 2023. Em ações, vocês, né, esperem pra ver. Tem bastante coisa legal. Mas eu quero saber, então, senhor Darcy, como que surgiu, né? Como que lá, 30 anos atrás, esse negócio todo começou? E as pessoas querem saber também. Bom, tudo começou, né? Porque a gente trabalhava com refrigeração, né? Conserto de máquinas, né? De doméstico em geral, né? Câmara frias, né? Todo nesse setor, né? Aí começou, né? A ideia no decorrer da carruagem, no caso. Eu fazia muita manutenção para empresas de bebida, né? Na época, né? De freezer, câmara fria, né? Então eu comecei a ver os barris de chopp ali, né? E ver as oportunidades. Via cifrões ali. Isso. E eu via a necessidade ali que tinha bastante, né, carência, né? Não existia, né, equipamento para extrair o chopp. Era tudo muito manual. Praticamente tudo a gelo, né? Quase 100%, né? Então, mas a gente já estava no convívio e tomava um chopp, né? A gente trabalhava lá e era convidado para participar de encontros, né? Como hoje a gente faz também, né? Sempre. Aí a gente começou a pensar naquilo ali, né? E teve uma cobrança deles, né? Do próprio fornecedor de chopp, né? Né? Vamos fazer uma máquina, vamos trabalhar em cima disso aí, né? E aí começou a ideia, né?
Daí começou a ideia de a gente, né, que viu que o mercado era muito carente, né, na época. E também era diferente que hoje, claro que muda, né, 30 anos atrás, né, com certeza, né. Mas foi por aí, o começo foi esse item, né, de... E o senhor começou sozinho a empresa? Ou já contou com um time? Quem que estava junto nesse início? Na verdade, na época eu tinha um sócio, né, no caso, né, uma empresa que tinha sócios, e tinha 1, 2 funcionários, né, era bem pequena, né, que era manutenção, né, então não tinha muito, né, era manutenção, nós fazia só manutenção. Seguiu como manutenção, assim, por quanto tempo sendo só manutenção? Bom, a empresa ela de 2003, né, a gente começou a trabalhar em cima disso aí em 2005, 2006, né? Isso foi só uma promessa ainda, né? Sim. Demorou muitos anos, assim, bastante tempo para concretizar que a fabricação mesmo, né? Porque é mais complexo, não foi assim, né? vou fazer uma chopeira e sair fabricando. Não foi dessa forma, não. Mas isso é legal, porque, tipo assim, teve todo um processo, né? Porque a gente sabe que a fabricação é sempre muito técnica, é mais difícil, é complexa. Então, vocês tiveram que fazer, enfim, um processo até começar a fabricar. Teve muitos experimentos, né? Mas a manutenção sempre fazendo junto, então não era ainda profissional, né? Ela era um experimento, né? Sim. Até chegar, né, na produção. A produção mesmo, a fábrica mesmo começou de produção de chopeira em 2002, né? 2003, né? Que show. Que ficou oficializado como uma empresa de fabricação. Tá? Daí foi mudado os documentos, tudo, né? Mas até então ela era só manutenção. Manutenção. Que bacana. Essa evolução, isso é legal, assim, porque é um processo, né? Tudo tem, assim, um tempo para acontecer. E é legal porque provavelmente isso já deve ter te dado muita experiência, muito aprendizado entre acertos e erros até chegar, isso, exatamente, né? Foi difícil, né? Porque era um equipamento... Ainda hoje ele é melindroso, né? Então é um produto que exige perfeição, na verdade, né? Sim, ele é no detalhe, especialista mesmo, né? E o Leonardo praticamente cresceu dentro da chopeira? Pela idade, né? Pela idade, né? É interessante falar, assim, porque tu deve ter te desenvolvido lá dentro e cresceu vendo, né, o teu pai trabalhar e, enfim, nesse crescimento e acompanhou e hoje tá junto lá na gestão da empresa, né? Conta pra gente, assim, de tudo que tu viu, né? Como que tu acompanha também esse crescimento, esse processo nesses 30 anos. Sim. E se tu viveu esses 30 anos ou tu... Pra explicar, né? O CNPJ é desde 93, né? 93, a empresa começou em 93. Fechar os 30 anos no ano que vem, né? Então, eu nasci em 94, tenho 28 anos, né? E vivi nesse meio, né? Vivi sempre nesse meio. O pai começou a trabalhar, eu me lembro até hoje, a gente buscando geladeira na casa dos vizinhos, entregando máquina de lavar, essa coisa toda, e participei desse processo também. E depois entrei nas festas de chopp que a gente pegava, então... A minha infância aí foi participando disso, né? E a partir dos 13, 14 anos eu já estava dentro da empresa lá, incomodando dentro da produção, né? E fazendo algumas coisas lá. Mas isso é muito legal, né? Assim, quando tem, assim, essa vivência de acompanhar, a gente tem, assim, muitos clientes que têm, assim, esse modelo, né, familiar, e a gente, muitas vezes, tem pessoas que acham que isso é ruim, mas tem muita valiosidade, isso tem algo, assim, que agrega muito quando a família se envolve, né? Totalmente, porque o propósito, o objetivo é o mesmo, né? Tu quer que o legado que o teu pai construiu tenha essa sequência, né? Que isso perdure, porque é um grupo, né, querendo ou não, forte também em Rolante, né? Tem outros espaços, depois a gente até vai falar um pouquinho sobre eles, mas é muito legal de ver esse acompanhamento, quando uma empresa familiar, ela é continuada pelos filhos, né? E tu, obviamente, o frescor também que tu traz pra empresa é legal, né? Tu consegue contribuir bastante, né? Porque é uma história de 30 anos, passou por muitas fases, né? É uma coisa que eu vejo muitos amigos meus que têm os negócios dos pais, mas não têm a vontade, o tesão mesmo de tocar o negócio, sabe? E eu penso assim, nossa, eu tenho muita sorte por estar no negócio que eu realmente amo, né? Trabalhar com esse mercado de chopeiras, e
entretenimento é alegria, né? Sim, eu até tava pensando assim, eu vendo vocês e até esse movimento que o Léo nos fez fazer, que é de brindar, como é legal esse mercado de vocês que convida as pessoas a celebrarem, né? Exato. Esse é o intuito, né, da Eu Celebre, né? E celebre os amigos, celebre as visitas que venham na sua Momentos, casa. né? Todo momento é um momento, né? Então eu acho muito legal isso, assim, e eu acho que isso tem muito a ver com o DNA de vocês. E uma pergunta, assim, que me veio aqui, Léo, tu disse ali com 14, 15 anos, tu começou ali, mas tu começou a frequentar ou tu já tinha, assim, uma responsabilidade dentro da própria empresa? No começo era de pedreiro mesmo. O pai judiou no início. A gente logo ia construindo e aumentando o prédio, né? Sempre a gente precisava de mais espaço. E era sempre a gente mesmo que pegava e fazia, sabe? No momento que a gente optou por fazer a fabricação, a gente mudou de prédio, sabe? A gente teve que construir outra empresa, né? Outro endereço. Vocês foram crescendo. Então o primeiro prédio foi feito exatamente por sozinho, vocês. eu e mais 2 pedreiros, sabe? Foi bem, bem artesanal mesmo. Eu ainda nem estava participando, que foi em 93, né? Ele era uma criança. Ele tinha 10 anos, 9 anos, então ele não tinha. Daí foi a primeira que o Léo acho que começou em 98, 97, né? Que já fez 14 anos, né? Aí eu já botei ele no serviço também, né? E a gente foi aumentando o prédio todo ano, de acordo com a necessidade. Espaço ali? 2008, né? Na verdade, 2008. Sempre foi naquele mesmo espaço? Sempre, Só foi prosperando e aumentando. No momento, a empresa mesmo, lá ela tinha no centro, né? Quando era parte de manutenção. Ali, quando a gente optou para fazer a empresa de fabricação, ela veio para o espaço que está hoje, né? Atual. A gente mudou de endereço, tá? Porque a gente falei anterior, nós tínhamos sócio. Eu tinha meu irmão que era sócio, né? Então a gente separou a empresa e eu vim construir ali onde a empresa hoje é a sede dela. Por isso que o Léo dá tanto valor, porque tem o suor dele naquelas paredes, entendeu? Ajudou na construção, assim, real, oficial. Não, Tem fotos lá. Isso que é legal. Acho que ele comentou ali, o Léo, né? Porque ele é apaixonado e essa paixão, ela é nutrida. Eu penso que o amor, a paixão, ela surge do dia a dia, do pouco a pouco, do envolvimento. Então, isso é muito importante, né? Quando a gente envolve, no caso, os filhos, né? Na empresa, numa empresa familiar, acaba contribuindo para que essa paixão nasça, e faz né? com amor, que é como a gente falou no início, né? Amor e dedicação. E dentro, assim, tu já dividiu pra nós, né, Sr. Darcy, que, então, teve muito do teu suor, teve muita dedicação para que a empresa hoje, ela está como ela está hoje, mas olha quanto tu teve que te envolver, inclusive, levantou, ergueu as paredes da empresa, literalmente. Mas, assim, tu lembra, assim, de algumas dificuldades, assim, que tu enfrentou naquele tempo, assim, no sentido de empreender, porque assim, a gente sabe que hoje empreender não é que seja fácil, não é, mas existe muito incentivo, existe muito apoio, né? E há quase 30 anos atrás, né, eu acredito que isso não era diferente. Era muito assim, nossa, tu vai meter a cara e vai fazer isso. Então, como que foi essa experiência no início, assim? Todo mundo acreditou em ti? Foi difícil? Como é que foi esse início? Não, fácil nunca foi, né? Mas, enfim, como eu tinha um nome de manutenção forte já, que eu tinha construído, né? Porque eu trabalhava de manutenção desde criança, na verdade. Sempre, então, como eu vim numa fábrica já, né? Então, eu já era conhecido na manutenção. Eu tinha começou a estrutura a ser montada ali, né? E aquilo ali me sustentou, então me sustentou a nossa empresa até eu produzir, né? Então eu fui moldando a manutenção com a produção. No momento que eu senti que eu poderia só produzir, que eu comecei a ver que dava, que eu já tinha cliente suficiente, acredito, né? E daí eu bati o martelo. Não, agora eu vou só produzir chopeira. Foi difícil, né? Mas eu tinha um pouco de certeza que ia dar certo, né? Então... Mas no começo, claro que a manutenção me sustentava, né? Eu priorizei muito a manutenção e fui fazendo a chopeira de acordo com como eu podia, né? E de acordo com um cliente pedia. Né? Eu não tinha aquilo ali como foco principal, né? Não,
ela não me sustentava e era pouco conhecido ainda, então, Sim. né? Entendeu? E toda essa reputação, esse nome que tu falou, foi construído todo na cidade ali de Rolante. Sim. Então, tu é então, de lá, e de lá tu conseguiu fazer esse nome, né, pra ter essa confiança, então, né, pras pessoas, né? Acredito que sim, né? Com Que certeza, legal, né? Que bacana. É. Então, assim, fazendo esse link, né? Hoje o Léo, né, que tá, então, à frente, a gente, nas nossas reuniões de marketing, o Léo sempre tem um olhar, assim, estratégico, dinâmico, de trazer, assim, algo mais digital, né? Pra a marca. O que tu entende hoje, assim, Léo, de desafio, assim, que temos, assim, que a Eutz tem pra realmente se destacar nesse mercado que é tão competitivo, assim? Uhum. Eu vejo que hoje, se uma empresa com nome e renome, fazendo o básico bem feito, né, atendendo bem os clientes, né, os fornecedores, todas as partes envolvidas, a gente já consegue se diferenciar de muita gente, né, mas a gente sabe que a cultura, por exemplo, de uma empresa familiar, que geralmente é mais centralizada, isso talvez para mim é um dos maiores desafios, né, trabalhar com pessoas e quebrar essa cultura para que ela se torne mais flexível, né? Porque hoje em dia, se a gente não for flexível, né, a gente se perde no caminho e acaba ficando para trás. Então, para mim, sabe, gerir pessoas, trabalhar é um grande desafio, mas é uma coisa que me instiga e que eu quero aprender cada vez mais. E isso eu tenho certeza que tu vai ter sucesso, porque a arte de se conectar, de estar envolvido com pessoas, isso tu manja, porque ele tá sempre envolvido com ações, com eventos, causas sociais, e a gente precisa ter essa habilidade de lidar com pessoas, e isso tu já tem, então é só uma questão de tempo. E até queria saber, assim, né, o senhor tinha comentado, então, que começaram lá com 2, 3 pessoas, quantas pessoas hoje tem lá no time? Hoje, comigo e com o pai, a gente tem 21 pessoas diretamente trabalhando, né? Então, A gente sabe que essa parte não é fácil, né? Então, você empreendedor que acha que é barbada, não é barbada. Ou que tá querendo empreender, não é fácil. Mas, assim, queria que vocês falassem um pouquinho de como que é o dia a dia lá com a equipe. Se tem pessoas da família que também trabalham lá, além de vocês. Como que é, né, essa parceria também com a equipe. Se tem gente lá desde o início. A gente até tava vindo conversando isso, né, pai? Que agora a gente até antes tinha muito mais família envolvida, né? E muita coisa aconteceu, a gente viu que era melhor a gente separar um pouco as coisas, né? Mas assim, a nossa relação ali, se o pai quiser falar um pouco, eu vejo que eu passei dos meus 15 anos para cá, a gente evoluiu muito e hoje a gente pode considerar uma família lá, sabe? A gente tem rituais de toda sexta-feira tomar um chopp, jogar um bilhar, né? A gente tem toda essa estrutura na empresa, então... E temos esse contato, né, com eles bem né? Bem próximo, né? Bem próximo. Aniversário, até essa semana fizemos um aniversário, são multados, né? Tem que pagar um galetinho. O galetinho e a empresa paga, então, o choppzinho, sabe? Legal. Então, se reúnem no mês, cada mês 2 pessoas pagam, eles se revezam, né? Sim. E eles mesmos se organizam, né? E a gente participa, sim, com certeza. A gente tá sempre junto. Isso a gente percebeu, a gente foi fazer uma imersão, né, lá na Eutz e foi super bem recebido. O pessoal não queria ir embora. Daí eu, gente, pelo amor de Deus, o pessoal lá da SMT não queria ir embora, porque o pessoal super à vontade, tipo, nos receberam super bem, e aí ficaram ali com a gente. Então, assim, esse clima, né, assim, descontraído, sem, assim, o senhor Darcy também tava junto, e aí, às vezes, quando o dono da empresa as pessoas ficam nervosas. Sim. E não foi o que a gente sentiu. As pessoas estavam à vontade. Isso fala muito sobre a empresa, né? A gente percebe assim, quando o dono da empresa vem, todo mundo fica muito nervoso. Sim. Parece que com medo, mas não, a gente viu que as pessoas estavam à vontade, estavam próximas ali, curtindo aquele momento. Eu sempre procuro ficar com eles mesmo, né? Sempre, né? Porque eu acho que eles são meus amigos, né? Na verdade. Que bacana. E o senhor se envolve ainda no dia a dia? Tá todos os dias lá? Ou já deu pra dar uma descansadinha, assim? Não, eu tô lá, né? Minha vida, né? Eu ainda... Tu gosta? De vez em quando tomando um chopinho, não, né? Eu adoro. Então. Não, eu participo. Bota a mão na massa. Eu preciso, né? Eu acho que... É muito bom, né? Tá envolvido com o nosso negócio, quando a gente gosta do que faz. Não é nem trabalho, né? É divertimento. E tem muitos clientes ainda também, que são aqueles primeiros clientes ainda, né? Eles querem falar comigo ainda, né? Você sabe disso, né? A gente sabe. Tem uma cadeia de clientes lá que é... Sim, que eles querem você. Não adianta, né? Os primeiros ainda que
Isso. Mas daí os problemas o senhor passa pro Léo, ele resolve. Coitado. E aí é isso, é simples resolver. Como Barbada. assim? Os A probleminhas parte fala com o os Leonardo. perrengues passa tudo pro Léo. E me diz uma coisa, assim, falando assim, que eu acho que tem tudo a ver com o negócio da chopeira, essa coisa assim de celebrar, de viver a vida mesmo, né? De celebrar a vida. Vocês gostam muito, até pelo que a apresentação que a Vanessa fez, de aventura, de viagens, de, enfim, de moto e tudo Trilha, isso é muito sobre viver a vida. Então eu queria saber, assim, da onde que veio essa paixão, né, Léo? Se tu é porque tu acompanhava o teu pai, viu que isso era presente, como que tu acha que isso contribui para teu lado profissional? Porque a gente te acompanha e sabe que isso é uma veia pulsante para ti, né? Pois eu até não sei explicar como eu tenho essa vontade de arriscar a vida, assim, pulando em bungee jump, paraquedas, avião, helicóptero. Ninguém sabe. Eu acho que eu tenho medo de não viver. Eu acho que essa é a resposta, sabe? Porque... Olha a frase de milhões. Já vamos fazer o recorte. Eu fico pensando assim, se eu não tivesse feito, eu não quero me arrepender, sabe? Então, geralmente, assim, vai na cara e na coragem, melhor ir com medo. Isso é muito bom e tem tudo a ver com o negócio de vocês, né? Porque a gente precisa viver e celebrar e não deixar a vida passar, né? Eu acho que esse momento que a gente tá vivendo é isso. Depois de uma pandemia, tu vê como as pessoas estão sedentas por viver. Porque quem passou pela essa pandemia, quem tá aqui, tem que ser grato pela vida. Então, bora, né, ir com medo mesmo, como ele mesmo falou, né? Sim, e eu queria saber, assim, se vocês conseguem enxergar desses 30 anos, né? O que caracteriza o principal diferencial, né, da Eutse, assim? O senhor falou que tem clientes de longa data, que tem clientes que querem, né, o atendimento que seja feito por ti. O que é a principal característica desse tempo, assim, de vida? Eu acho que a gente procurou sempre cumprir muito o que a gente prometeu, né? Então, o prazo... Sempre o que a gente coloca, a gente cumpre. Eu acho que um pouco é isso aí. E a gente trabalha com um produto que é prazer, né? Vamos dizer assim, satisfação. E, então, as chopeiras, né? A gente passou muito trabalho para conseguir acertar, né? Tu reúne teus amigos lá, faz aquela propaganda, chega lá, a chopeira não funciona, né? E nos primeiros momentos eu acompanhei muito isso aí, sabe? Até comigo aconteceu, né? Sim. E aquilo ali me inculcou muito. Então, isso ali a gente conseguiu, né, com o tempo resolver, né? Isso aí eu acho que ajuda muito, ter um produto de qualidade, com segurança, né? Então, eu acho que é por aí, não sei. Imagino que seja isso, né? Não, e o compromisso. Acho que você falou, uma palavra importante, que é o compromisso, né? Poucas empresas, na verdade, muitas empresas não perduram por falta disso, né? E o pós-venda também, né? A garantia, quando um produto dá um problema, a gente tenta resolver o mais rápido possível. Eu acredito que seja isso, né? Sim. Legal, porque a gente não quer vender uma única vez, né? A gente quer recorrência. Relação, né? Isso não é só sobre vender, é sobre proporcionar uma experiência boa com um produto, né? Então, acho que isso faz todo sentido. Atento, né, ao que o cliente pede, né? Construir junto, né, aquela necessidade. Exatamente, isso aí. Legal. E, assim, a gente, né, falando assim, também dessa viagem, desse processo todo, essa jornada que o Léo, nesse ano, se jogou, né? Porque então ele viveu mais uma experiência, que é a Expedição do Chopp. A gente gostaria que tu falasse um pouquinho sobre ela, sobre essa jornada. O que tu viveu lá. Que tu viveu e o que isso acabou contribuindo para te trazer hoje para o teu negócio, Sim. né? Bom, então, para fazer uma breve introdução, né? Tenho uma irmã que mora nos Estados Unidos já há 7 anos. E a outra irmã na Austrália há 3 anos já faz. E eu sempre fui, né, aficionado por viagem, conhecer o mundo, né? Ver o que tem de diferente lá fora. E sempre foi um sonho meu também sair um tempo, me desligar do que eu sempre vivi, né? Pessoas, ambientes, entendeu? Para questão de trocar, desconfigurar, né? Um pouco o cérebro e poder viver isso. Então, o pai foi um pouco resistente a isso, mas eu acho que conversando a gente conseguiu se entender. E agora eu acho que a gente Poxa vida, as 2 filhas já estão longe. Aí Nossa, eu também ia... Depois da pandemia. Eu também ia ser resistente. Depois da pandemia, precisava trabalhar. Entendi. Vou viajar agora. Não vai. Eu tô brincando. Então foi uma mistura de tudo, assim. Depois me formei, né?
que me formei em administração e queria ter feito essa viagem 2 anos antes, né? Mas infelizmente não consegui. Então é um sonho que eu concretizei e eu acho que vamos colher bons frutos agora daqui em diante, né? E quais são, assim, de toda essa jornada, de tudo que tu fez, tem, assim, lugares, assim, que tu acha, esse lugar aqui fez a diferença, mudou, que nem tu disse, assim, que deu uma desconfigurada, tipo assim, virou, né, o teu olhar. Qual o lugar que tu acha que contribuiu para que esse olhar fosse reconfigurado? Eu vivi 2 mundos, assim, nos Estados Unidos, com as minhas irmãs lá em Nova York. A gente tem uma vibe lá mais, assim, full time, né? Workaholic, assim, negócio... Tipo, 24 horas, hábito total. E foi muito bacana. Eu vivi aqueles 3 meses lá. Tava em alta performance, com corpo, mente, sabe? E depois eu fui pra Califórnia, ficar com meu primo 2 semanas. Outra vibe. Outra vibe. Mais desacelerado, daí tu desacelera, sabe? É outra vibe mesmo. E daí depois eu fui pra Austrália, né? Viver com a minha irmã lá também por mais um período. E também, já é uma outra vibe. Então, uma coisa que eu tirei de lá é que o ambiente que tu tá te molda, né? Então, a gente precisa cuidar bastante disso, né? Onde a gente tá, com quem que a gente tá e o que tá fazendo. Mas eu acho que isso foi um dos meus maiores aprendizados, né? Cuidar bem com quem corre contigo, quem tá do teu lado, né? Com quem tu tá conversando, porque... Isso aí teus 5, 10 anos aí vai mudar bastante coisa. Isso é um aprendizado incrível, porque assim, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, né? Quem é o teu time vai dizer muito quem é a tua empresa, né? Muito. Se tu tem um time que tá motivado, engajado, tá respirando isso, tu vai ter um tipo de empresa. Se tu vai ter um time descomprometido, numa vibe assim, se arrastando, tu vai ter outro resultado de empresa. Vai acompanhar aquela inércia ali. Mas tem alguma experiência desses 3 lugares que tu visitou, assim, que tu pode dizer, essa experiência foi muito legal? Nossa, se tem uma, não, tem várias. A mais. A mais. Top das galáxias. Assim, ó, é que eu sou bem família, né? Então, cara, tipo assim, correr no Central Park com a minha irmã, né? O pôr do sol. Você iria gostar. Pôr do sol na Austrália com a outra minha irmã, essas coisas simples, assim, ó, eu quero levar pra minha vida e... Memória, só agradeço por ter... Mas andei de helicóptero por cima de Manhattan, lá, Central Park, sabe? A gente... Tentei surfar o paraquedas foi lá também, não, né? Não, o paraquedas foi em Torres, que foi aqui no Rio Grande do Sul. Isso já depois que tu voltou ou faz tempo? Não, na verdade foi antes. É uma pessoa de Não, ele é muito eclético. Ele disse que o medo dele é não viver, então pensa. Que legal, que bacana. E tem, assim, um projeto de fazer uma nova experiência do chopp, né? Depois dessa vivência toda que tu teve lá. Olha, eu quero continuar, quero a cada tanto tempo ir trazer novidades pra cá. O que vocês planejam? É uma coisa muito doida, a cara porque... do seu Darcy. Eu vou. Viu que bom, né? Isso aí. Tu viu que é bom, né? Família completa agora. Vou lá conferir. O que eu notei lá é que o pessoal não costuma tomar um chopp muito gelado, né? Eles têm ambientes bem refrigerados e o sistema de refrigeração deles é 8, 10 graus. Na Califórnia, assim, que é quente? Mesmo na Califórnia, assim. Eles não tomam tão gelado. Então não é tão gelado. É que é muito cultural aqui, né? Tem que Acho ser da América Central, o Brasil, aqui a gente tem que tomar muito gelado. Então, o sistema deles são diferentes, né? O negócio do gelo aparecendo é só chopeira Zeudes, entendeu? Olha o marketing. Então esse compromisso de gelar é muito com a gente, sabe? A nossa cultura do Brasil, né? Porque lá tu não precisa ter um sistema muito forte, porque lá eles tomam, né? A 10 graus. Que loucura, né? Então eu trago de lá mais design, talvez, mais, né, esse tipo de inovação, mas de sistema a gente tá muito bem servido. Tá muito à frente. Quem sabe implantar, né, nesses lugares. Olha só, vocês não sabem que vocês estão perdendo de tomar esse chopp estupidamente gelado. Pois é. Uma nova experiência. Já pensou? Pro exterior. Quem sabe, vamos pensar nisso também. Isso aí. E assim, a gente, né, que nem a gente sabe que é muito difícil empreender e que é preciso sempre ter esse olhar diferente, assim, vocês enxergam, assim, outros
mercados ou novas inovações dentro dessa área do entretenimento, da área de eventos que pode ser explorada pela Eutts, assim? Vocês têm isso, assim? Enxergam essas oportunidades, já que vocês são especialistas em entretenimento, em celebrar? Existe algum projeto ou alguma vontade de ampliar os negócios para essa área, assim, de lazer, entretenimento, de celebração? Não sei. É uma coisa que a gente nunca projeta nosso negócio há 5, 10 anos, né? É incrível que como as coisas vão acontecendo, né, na nossa realidade e que a gente vai construindo coisas totalmente diferentes, né? Então, eu acho que o nosso próximo projeto que a gente está desenvolvendo com vocês, né, que vai envolver tudo isso, né? Talvez produtos novos, soluções novas, né? Ensinar os nossos clientes a consumir da melhor forma o chopp, né? E vir até a empresa, vir até o Beer Garden, né? Que abraçar é maravilhoso, é um lugar assim. Desse lugar. É maravilhoso, né? Eu acho que realmente esse projeto de gerar essa experiência, indo, né, conhecer, vai ser maravilhoso, porque lá é um ambiente incrível, né? Muito inspirador, assim, é totalmente diferente. A gente teve a oportunidade de conhecer. É uma vibe maravilhosa, mas e tem projetos, então, para explorar mais ainda aquele espaço, né? Com certeza, vai vir coisa boa por aí. Show! E para finalizar essa primeira fase, né, de perguntas, eu queria saber se tem, assim, uma dica de ouro pro chopp perfeito. Eu sei que vocês falaram já, né, da refrigeração e tudo mais, tá bem geladinho, mas tem uma dica de ouro, assim, pra consumir o chopp? Chopeiras Eutts, né? Eu ia dizer, tem que ser servido na Chopeiras Eutts. Isso aí, estupidamente gelado. A deixa pra eles poderem falar. Isso aí entregou pra... Isso. Só pra dar Deixa a bola picando. Isso aí. Então tá, pessoal, a gente agora vai para uma segunda fase, né, do nosso SMTcast. Que a gente gosta muito. Gosta muito, tem até uma vinheta que o Vitor vai soltar pra gente agora, né, Vitor? É o momento bumerangue, tá? Que é assim como no Instagram, bate e volta, vem e vai. A gente vai fazer umas perguntas pra vocês e vocês devolvem pra gente, então, com a resposta que vier. Beleza? Eu vou começar, posso? Tá, e a pergunta sempre vai ser pros dois. É, então pros os dois. dois têm que tentar responder. Tem que responder, Tem não que tem nem responder. que tentar. Isso aí. É uma obrigação. Boa. Então tá, vamos lá. Vou começar com o senhor Darcy. Se você pudesse trabalhar em outra área, qual seria? Eu não me vejo trabalhar em outra área. Como eu nasci dentro de uma manutenção e me criei ali também, né? Fiz toda a minha carreira ali. Hoje eu não vejo. Que legal. Teria que seguir ela, né? Se fosse, Mas isso é legal também. Muito bom, sim. Foi uma escolha e estou muito feliz por ela. Show E de com bola. certeza continuaria sempre, né? Não me vejo em outra profissão. Legal. E tu, Léo? Olha, eu também. Eu acho que talvez entretenimento, alguma coisa com esporte radical, com experiências, eventos, que eu já tô entrando, né? A gente já promove eventos antes, mas agora tá se tornando um negócio mais profissional. Então, seria no meio aí. Você, só uma perguntinha antes, que agora me deu uma curiosidade. Vocês fazem alguma coisa juntos de esporte, assim? Porque, né, o senhor Darcy gosta de fazer trilha também. Gosta de praticar algum esporte? Eu ando de moto, né? Lógico, E vocês andam juntos? Eu fiz uma trilha uma vez, que eu ainda sou mais do futebol, né? Então, eu gosto de jogar mais bola. A bicicleta, às vezes a gente anda, bicicleta, né? às vezes a gente dá uma pedalada. Diferente de idade, não dá pra acompanhar essa gurizada. Boa. Não. Então tá. Então tá, volta aqui pro momento. E uma situação inusitada que vocês tenham vivido profissionalmente, assim, lá na Eutts, uma situação engraçada que vocês tiveram que resolver, ou assim, curiosa que vocês tiveram que resolver, sei lá, da manutenção, né, das Que chopeiras. gerou boas risadas, assim. Que todo mundo se divertiu, não sei se vem algo em mente. Aí eu vou contar a minha, né? Depois o pai conta a dele. Boa. Teve uma vez que a gente foi na nossa agência de marketing aqui dentro, a gente foi lá para Capão da Canoa, daí a gente tinha um parceiro lá, e a gente fez uma tenda, botou uma tenda lá, e botou todos os produtos, assim, bem na Paraguaçu, ali onde passa um monte de carros. E daí, sábado de sol, né, daí botamos os produtos lá, instalamos a nossa chopeira,
E, cara, a gente fez isso uns 4 sábados. E daí, cara, mas virou festa o negócio, né? A gente começou a fazer churrasco, tomar chopp. No final das contas, a gente vendeu uma chopeira. Valeu. Não, foi uma boa divulgação, mas... Sim, porque imagina a visibilidade ali, na Paraguaçu mesmo. Isso. Tava todo mundo passando e vendo a gente ali, né? Sim, pelo menos se divertiram, né? No fim das contas. Sim, virou festa, mas deu certo. Vendemos uma chopeira. Isso aí, importante é isso. E ficou pra história, isso aí. Aí eu... Tu não tem nenhuma. Não tem nenhuma. Nada assim engraçado, sei lá, uma chopeira que estourou, alguma coisa. Tava lá fazendo a manutenção e... tomou um banho de chopp. Não que tu Nunca? lembre. Teve várias, né? Mas que lembro mesmo, assim, pra contar fica complicado, né? Já passar essa aí. Pula, próxima. pode comprometer. Vamos pular. Agora essa parte aqui a gente pula, sai de uma vibe wow pra uma vibe mais deprê, mas assim, a gente sabe que os momentos difíceis, eles fazem a gente sempre tirar um aprendizado, né? Então eu queria saber, Léo, que momento difícil da tua vida que tu superou e que te trouxe um aprendizado, assim, que te trouxe pra onde tu tá hoje? Pois é, eu até tava pensando sobre, mas o que eu sofri mesmo, tive traumas, assim, foi realmente de vida, assim, não foram relacionados ao negócio, foi mais a questão de assaltos, assim, que a gente teve, né? Já sofreu assalto. Isso, a gente já teve os 3, 4 aí. Putz. Mas são coisas, assim, que aí eu meio que traumatizei, fechava a porta, fechava a janela de tarde, assim, sabe? Tudo meio... Mas foi uma coisa que com o tempo a gente foi passando e foi uma coisa que eu sinto, assim, que... Tu conseguiu superar? Que eu consegui superar, sabe? Hoje em dia não sinto mais, mas até minha juventude, ali, minha infância, qualquer coisa acelerava meu coração, era uma coisa assim que a gente... Mas é que é traumatizante. A gente fica, né, assim, puxa vida, se sente um pouco impotente, né? Invadido, às vezes, dependendo, né, do lugar, ou o que acontece, né? Um estranho que tá ali, no ambiente e tal. Uma coisa... Mas é complicado mesmo. Mas caso superado. Isso, que bom. E você? Também participei dessa, né? Tava junto. Mas enfim, eu acho que a gente superou também. Eu tive bastante problema, assim, também, não sei se vem, né? De pessoas calote, vamos dizer assim, não sei que palavras, né? Sim. Hoje eu estou muito retraído, isso aí até às vezes eu até tranco muitos negócios, né? Por passar por situações, né? De empresas. Isso é muito ruim, né? Porque a gente sabe... Fazer compras e não depois entregar. tu vê, assumiu a empresa, sabe? Então eu tive... Num ano aí que eu estava bem, começando, empolgado, vendi 40 chupeiras, 50 chupeiras e... Feliz da vida. E depois não recebi nenhuma e descobrimos tudo quem foi, a polícia descobriu tudo e não consegui recuperar. Então, a injustiça que eu sinto, e até hoje eu tenho um pouco de medo, às vezes passo lá, medo não, é precaução. Receio. Então, é uma coisa que, né, na época, isso faz 15 anos, praticamente, quando eu estava começando a respirar, e aí foi uma situação difícil, né, Mas mesmo assim, foi um aprendizado tu conseguiu virar o jogo e seguir em frente, porque às vezes, com certeza, né? Às vezes acaba sendo um motivo... Um baque tão grande, ou não dá reação. E na verdade é um aprendizado, porque dali em diante, daqui a pouco não aprendeu a não vender assim, daqui a pouco vê um histórico, né? A gente vai se calejando. A gente vai ficando calejado. É uma situação, né? A A gente já tinha cuidados, lógico, né? Mas às vezes fica difícil. Os históricos, às vezes, são tão perfeitos que tu... É um pedido enorme, né? Do nada, um grande pedido. Pelo exatamente, menos então atento. isso aí foi hoje. Até hoje, a gente, quando vem um cliente que a gente não conheça, que vem comprar 10 chopeiras, aí tu fica, já fizemos toda uma avaliação. E nem tem como vender, é complicado. Então, mas a gente faz a mesma coisa lá na agência também. Quando é um projeto muito grande, que a promessa tá maravilhosa, a gente já corre lá para o contador, por favor, vai lá, pesquisa esse CNPJ. Mas naquela época, né, 12, 15 anos atrás... era diferente, né? Era uma empolgação total. Informação na ponta da linha. Daí eu tô acreditando, agora eu vou vender, vou levantar o negócio e vem aquela... Aí... Mas é legal, assim, né? Porque todos esses, vamos dizer assim, todo esse processo ajuda a amadurecer e hoje tu é da forma que tu é hoje por causa de tudo que tu já viveu. E isso então é importante, mesmo os momentos difíceis fazem a gente... Sim, e dizer sim sempre... Também não é uma coisa legal, né? A gente tem que saber o momento de dizer não, né? Para um negócio que ele vai interferir na saúde da empresa, né? E uma questão que tu falou agora, e aí me veio essa pergunta que eu acho que é interessante. Então, assim, se tu pudesse soprar no teu ouvido, logo no início da EUTS, um conselho,
que tu sopraria no teu ouvido? Lá no Darcy, há 30 anos atrás, se tu pudesse dar uma dica, assim, pra ti, tu teria alguma dica pra ti mesmo? Complicado, né? Não seja tão inocente, sei lá. Não seja, né? Mas é uma coisa que acho que tá dentro da gente mesmo. E, não sei, a gente vive aí mesmo. E, era para passar, eu acho, né? Acho que foi um aprendizado. Como levar como aprendizado, como vocês falaram. Sem dúvida. Por isso que a gente se construiu dessa forma, né? Não tem só alegria, né? Então, isso eu acho. não é difícil a gente, né? A gente não sabe o dia de amanhã também, pode acontecer qualquer coisa, a gente sempre tem que estar preparado para isso. É verdade. Eu acho legal isso, assim, essa pergunta a gente faz normalmente aqui, né, no videocast, e a gente tem diferentes respostas. Mas já teve 2 pessoas, tu e uma outra pessoa que a gente teve a oportunidade de conversar, que falou exatamente isso, que não mudaria nada, que o conselho não teria um conselho porque acha que mesmo os tombos e os acertos fazem parte do processo, então não diria nada. Não tem como, né? Não tem, porque tão diferente, um dia após o outro, é tão diferente, né? As pessoas, a gente, né? E cada um tem sua história. Né? Nós somos muito diferentes, nós humanos, né? Então, somos mesmo. Então a gente tem que aprender a viver com todos. É verdade. Sim, mas o Léo, né, dando a oportunidade pra ele também falar sobre, não sei, conselho. Tu já recebeu algum conselho do teu pai ou de alguém que foi algo marcante, assim, pra ti também? Eu aprendi muito com meu pai, e um dos principais conselhos que ele me trouxe é que não existe mágica, né? O negócio vai crescer, as coisas vão crescer depois de muito trabalho, de muito compromisso, porque aparecem muitas propostas tentadoras, né, para muita gente. Hoje a gente vê isso. Tudo é fórmula mágica, um método para ganhar milhões. Um método, faz isso. E ganhe milhões, fique rico. Não existe fórmula mágica, isso eu aprendi bastante com meu pai. Que legal, que bacana. E, assim, a gente também faz essa pergunta porque tem muita gente que está nos assistindo e acaba querendo se inspirar, vendo a história de vocês. Tem algum livro, assim, que vocês já leram, que vocês acham que é legal, que para quem está nos assistindo, que acha que seja interessante para essas pessoas conhecerem, assim? Sobre qualquer área, não precisa ser só de trabalho, Não, pelo contrário. Alguma coisa que é marcada. Para mim, me tornar uma pessoa mais produtiva no meu dia a dia, eu li O Poder do Hábito, que foi um livro bem legal, que me fez entender o porquê que eu fazia as coisas que eu fazia. Daí eu comecei a pensar e me perguntar, né? Faz sentido isso que eu tô fazendo? E me direcionou muito para ter uma vida mais produtiva, mais inteligente, né? E equilibrada. Valeu, né? Eu não li esse. Sim. Que legal. Muito bom. E o senhor tem um livro, não? Jornal. Não, mas isso é fundamental. Notícia. A gente tem um cliente que ele não consegue ler o jornal durante o ano, no dia a dia. Ele compartilhou com a gente. Aí, olha que ele compartilhou com a gente, achou muito engraçado. Aí ele pega ele guarda os jornais, todos do ano, e leva pra praia. E aí, nas férias, ele lê... Aí tu vai dizer notícia antiga, sim. Ele lê as notícias antigas. Mas não importa, né? Porque ele gosta de ler jornal, né? Então, assim, é bacana, porque tu tem que te manter atento e atualizado a tudo, né? Muito. Essa tem que ter uma resposta. Quero saber quem é a pessoa que inspira o senhor. Não precisa ser... Pode ser uma pessoa do convívio, pode ser um familiar, um amigo, ou uma celebridade... Tem alguém que te inspira, assim, sei lá... Uma pessoa da família também. Isso. Difícil também um pouco, assim, né? Vou mais na família, então. Vou me inspirar no meu pai, na minha mãe, então, que o Leonardo vai me xingar. A gente veio lá do, interior de Rolante, né? E na época, quando eles vieram para trazer nós para estudar, né? Nossa família, né? Eu sou de 5 irmãos, né? Eu ia perguntar. Então... Vieram sem nada, praticamente, para trazer nós para estudar ali, sabe? Isso aí para mim, então... Seria hoje, para mim, os meus... Suas inspirações. Eu acho, né? Mas sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho que a família... Vou com eles mesmo, que... Sim. Se tu voltar ao passado, aí há 80 anos, 70 anos atrás, né? E 60, e eles fizeram isso aí. Não. Então, E graças a eles, vocês estão aqui, né? Exatamente, Então, eles. Né? Ótimo, gostei da escolha. E tu, Léo? Eu não vou te xingar, porque eu também fiz essa escolha. Eu acho que entre familiares, meus pais, tanto minha mãe quanto meu pai, são motivos de superação e exemplo para mim.
Então, são pessoas que me inspiram. E de celebridade, um cara que eu gosto muito, admiro muito, Flávio Augusto, porque ele diz que estabilidade não existe, né? Então, a gente... É uma ilusão. Quando eu e o pai, a gente tem essa... Um segura um pouco e o outro quer voar mais, né? E eu acho que é um equilíbrio perfeito, porque a gente não deixa o negócio ficar estável, né? Então, a gente está sempre querendo mudar alguma coisa, sempre buscando novas soluções, e eu acho que é um dos segredos da Eutz também. Total, e isso é tão verdade que até tem um último, aqueles TED, eles falam justamente sobre isso, que a estabilidade não existe, a pandemia, ela trouxe isso pra nós, né, que não existe, a gente acha que o mercado estava estável, veio a pandemia, então não existe, toda vez que tu acha que tu tá numa, agora tá confortável, tá com problema. Tem alguma coisa errada. Ih, tá estranho, então assim, eu acho que isso que tu falou é bem bacana pra quem tá nos assistindo, quem quer empreender, e quem acha que na sua vida mesmo, eu quero encontrar uma estabilidade, tá míope, porque essa estabilidade não existe, é uma utopia. É uma utopia, com certeza, Exatamente. com certeza. Eu gostei dessa dica também. Uhum. E assim, falando de infância, né? Uma memória de infância, assim, tu falou então, que é um filho entre uma família grande, 5 irmãos, né? Uhum. Então, tem alguma memória ali de Rolante que tu acha, assim, que isso foi muito, que faz muito sentido pra ti, que traduz muito quem é o Darcy, ou algo que tu viveu na infância, alguma lembrança de alguma comida, ou, enfim, de alguma situação. Um cheirinho de pão, não sei. A gente, né, vamos dizer assim, quando eu ganhei a minha primeira bicicleta. Olha só. Como a gente morava um pouco retirado do Rolante ainda, né, na época 2 quilômetros, né, tudo a pé, né, a gente ia na aula de bicicleta, a pé, né, então... Acho que ganhei a minha bicicleta ali aos 9 anos, 8, 9 anos, não sei, não lembro mais exatamente, mas acho que foi uma conquista, ganhar uma bicicleta, bicicleta é uma memória importante para todo mundo, né? Como a gente vinha lá de cima, lá sem, né? Foi um... Puxa vida, né? A facilidade de transporte, né? Exatamente. Com certeza. Então vamos ficar com a bicicleta. Muito boa essa memória, isso aí. E tu, Léo? Eu também, eu tenho uma lembrança da minha infância que já é total diferente da infância das crianças do dia de hoje, né? Porque eu me criei em Riozinho até 16 anos, uma cidade de 4 mil habitantes, e lá a gente jogava bola até as 10, 11 da noite, no campinho, assim, de grama escuro. Isso era vida. Cara, uma infância assim, ó, solta. Chegava em casa às 10 da noite. Que coisa boa. Com 9, 10 anos. Só porque a mãe e o pai estavam obrigando voltar pra casa. Porque senão nem voltava. voltava. Isso é tão bom, né? Sim, eu lembro que eu adorava horário de verão, porque eu podia brincar na rua, e aí minha mãe me chamava pra jantar, eu jantava e depois voltava pra rua. Exato. Porque ainda era dia, e dava pra ficar até tarde. Ai, que delícia, né? Isso, infelizmente, as crianças de hoje... Hoje em dia não pode. Não pode, nem imagino o que é isso. É uma liberdade maravilhosa. Não, a minha filha, quando eu deixo ela brincar assim na calçada, na frente, ela só dá uma corridinha, ela já acha o máximo aquilo. E aí eu conto pra ela como era antigamente, que a gente fechava a rua, brincava, as crianças todas, ela fica admirada. Isso é triste, na verdade, eles não viverem isso, mas acho que é o nosso papel tentar resgatar isso com eles, né? Que eles não fiquem reféns só dessa tecnologia e tudo mais, e que não se perca essa essência, né? Exatamente. Bom, eu tenho mais uma pergunta, que é uma frase. Tem alguma frase, assim, que é um lema de vida, alguma coisa que sempre que o senhor lê aquela frase... Uma palavra. Uma palavra, é uma inspiração também, assim? Quer começar pelo Léo? Eu tenho uma música do Gabriel Pensador, que ele fala que a gente não tá aqui de passagem, a gente tá aqui de passagem, mas não veio a passeio, né? Então eu acho que a gente tem que ter do Gabriel, tem que ter um propósito, tem que ter, a gente não pode ficar só pisando na terra, né, só fazendo peso, a gente tem que ter algum sentido, né, sabe, não só buscar incomodar. Um propósito, isso é muito legal quando a gente até tava conversando hoje lá com a equipe justamente sobre isso, assim, de a gente buscar o sentido das coisas, assim, a gente tem que viver, mas ter um sentido, por que está ali, por que tá fazendo aquilo, porque senão a gente fica muito perdido. E fica as coisas um fardo, né, daqui a pouco trabalhar vira um fardo, Sim. porque tu não tá naquele lugar, e aí é só um trabalho, quando na verdade deveria ser mais do que aquilo, Com porque certeza. se tu gosta daquilo que tu ama, não é trabalho. É diversão, desenvolvimento, é tudo isso. Então, eu adorei. Como é que é a frase? Nós estamos aqui de passagem, mas não viemos a passeio. Muito bom. Gabriel Pensador. Gabriel Pensador, adoro É também. tudo de bom. Eu também gosto muito.
Vamos Tu já ficar com deu- essa palavra. É, com essa Vamos ficar frase. com essa aí que vamos essa deixar que frase. ela é perfeita. Então tá ótimo. Boa. E a gente também tem mais uma perguntinha aqui que a gente também fica... Ai, não sabe se a gente faz, porque o que acontece? Todo mundo fica com receio de responder, mas ela é muito simples, é muito tranquila. Não queremos nada Se tem revelador. alguma coisa que as pessoas não sabem sobre você. Aí tu vai dizer, ai meu Deus, eu não vou me comprometer aqui. Claro, a gente não quer que ninguém se comprometa aqui. Sim. Mas se tem uma mania... ou um ritual que tu pratica todos os dias. Ai, eu oro todo dia de manhã e ninguém sabe. Eu tomo banho de água gelada. Me sei lá, jogo no gelo. Me jogo no aqui. gelo. Não sei. Alguma coisa que ninguém sabe sobre vocês. Ou poucas pessoas. Ou poucas pessoas, né? assim, uma curiosidade. Eu tenho uma mania. Eu tenho uma superstição. Não enfim. passo debaixo de escada. Sei lá. Porque às vezes vem Tá coisas dando muita curiosas. ideia já pra eles. Só pra... Tu tem, Tem? pai? Eu não tenho. Nenhuma superstição. Aquele copo d'água de manhã em jejum. Eu tenho vários rituais. É? assim. Olha, Então então já revela fala um. por ele, já. Fala dois, pelo isso é? menos. Hã? Copo d'água é? Pode ser que tem É pessoas alguma que... coisa que a poucas gente teve pessoas uma sabem. pessoa que tava aqui que Eu tomo, ela não, raspava a língua. isso eu costumo tomar um copo d'água, né? Ó, Em viu? jejum. Olha aí, ó. De manhã cedo, a primeira coisa que eu faço é tomar um copo d'água. Porque é legal, porque cada pessoa tem um hábito. A gente teve uma pessoa que tava aqui conosco que ela tinha o hábito de raspar a língua, né? Raspa a língua de manhã cedo. É, Mas tu toma água em jejum por algum motivo ou virou um hábito por algum motivo? Me fizeram acreditar que tomar um copo d'água, o organismo bem pra começa... saúde. né? Viu? E Olha eu até aí. acredito, né? Porque tu tá ali, Acredito, me sem faz dúvida. bem, sabe? Então eu tenho Já por dá hábito uma tomar acordada no né? eu organismo. tomo um copo d'água de 300, 400 ml. Dizem que é assim. muito bom mesmo. Então, Viu? Às Olha vezes aí. eu esqueço. A gente arrancou alguma coisa. não, ó. mas eu achei uma coisa normal, né? Mas não é todo mundo que faz, né? Já é alguma coisa legal, assim. Mas assim, isso eu faço mesmo, com certeza. Show. Eu acordo pelo menos 3 vezes por semana, às 4h50. Aí faço meu limão com cúrcuma, gengibre, Shotzinho. própolis, né? Olha. Tomo. E daí eu vou treinar, né? Treino até às 6h30. Nossa, tu vai super cedo. Eu vou Milagre treinar da às manhã. 5h30. É que pra mim é um energético, assim, ó. A endorfina me deixa pronto pro dia, Eu sabe? também gosto E à de noite treinar eu de manhã. tô... Mais eu já tô sem cansadinho. vontade de treinar. Então pra mim funciona bem, né? Pra mim também. Eu prefiro treinar de manhã. Eu tô treinando agora essa semana, final do dia. Mas assim, eu sou outra pessoa. Eu prefiro treinar de manhã, que de manhã, aí eu tô assim, né? Dá uma acelerada, assim. Sim, é demais. Só que tu dorme cedo, dorme... Aí eu procuro dormir umas 10 horas, né? Não, tem que dormir sim, pra cedo. acordar 10 Tem para que ser, 5. tem que ser. Tem que ser umas 7 horas de sono pra... Senão não tem corpo que aguente, né? Verdade. Legal, não, legal compartilhar. E agora a última pergunta, né? A última pergunta que a gente tem aqui, que ela é diferente também, mas eu acho que essa vai ser muito fácil pra eles. Eu Já acho deve estar também. na ponta da língua. Ah, sem dúvida. Não tava nada combinado aqui, tá? Mas a gente quer saber, se tivesse que escolher um chopp, que chopp tu seria? Um tipo de show. Um tipo de chopp. Eu seria uma IPA, com certeza. E por quê? Porque ela é uma cerveja forte, amarga e com personalidade. Olha! A IPA é... Anota Mandou aí. valendo. Aham. É difícil essa pergunta. Viu? É. Tirando daqui da Da zona de zona de conforto. Eu acho que eu vou no Pilsen, né? Porque é um tradicional, né? Que a gente possa... Que todo mundo gosta, Todo não mundo tem quem não gosta. gosta. O IPA, outros cervejas especiais, sempre tem aquela discussão, né? E o Pilsen é verdade. popular. Eu acho que legal. tem tudo a ver. Faz mais amigo com o IPA. É verdade. Boa, Já que o boa. chopp é fazer amizade. Isso, todo mundo gosta, né? Ele é mais, assim, democrático, vamos dizer. Exatamente. Então, é muito legal de ver que tem essa mistura aí, que eu acho que faz um bem bolado maravilhoso pra Eudes. Muito, muito Para mesmo. nós, é muito bacana a gente estar aqui conversando, compartilhando com quem está nos assistindo a história de vocês. A gente admira muito, assim, todos os nossos clientes, e inclusive a Eudes, por toda essa história, essa simplicidade, né? Sem Sim.
sempre... 30 anos não é pra todo mundo, Não, né? Então... e conseguir manter essa essência simples, né? Porque nesse processo de evolução e de crescimento, às vezes, princípios essenciais vão se perdendo, e a gente vê que não é o caso da Eutz, porque tá muito enraizado isso no Sr. Darcy, mas o Leonardo, apesar de ter um olhar mais arrojado e de inovação, traz essa simplicidade com ele. Tá no DNA mesmo, Tá no né? DNA, e isso que faz a diferença na Eutz. Então, muito obrigada, tá? Por terem topado nessa conversa, assim, que fluiu muito. Viu? Vocês nem viram o tempo passar, queriam até mais perguntas, né? Eu sei. Já estão à vontade, estão gostando. Estão gostando. Muito obrigada de verdade por terem, né, aceitado estar aqui. A gente sabe que é um desafio mesmo, né? É algo diferente, mas eu acho que é isso, assim. A gente tem que se jogar mesmo, né, no que é novo. Vocês não têm medo disso e estão no mercado também por conta disso. Então, obrigada pelo tempo de vocês também aqui. Eu tenho certeza que as pessoas vão adorar saber dessa história. Sim. Obrigada de coração. Eu também quero agradecer e dizer que a SMT para Choperas Eutz mudou a nossa forma de pensar em comunicação, porque a gente passou na mão de muitas agências e a forma que vocês se entregam para trabalhar com a gente nos faz também querer entregar cada vez mais. Então, muito obrigado também a vocês. Vida, meu Deus. Muito obrigada, obrigada mesmo. Muito obrigada, e é recíproco, porque é muito bom. O time todo gosta muito de trabalhar. Eles adoram, eles ficam loucos, né? Eles adoram. É que eu acho que essa vibe, justamente, né, de chopp, ela aproxima mesmo, né? E aí todo mundo se sente à vontade, né? E também, eu acho que é importante falar a forma de tratamento de vocês com a gente. Muito respeitosa. Muito respeitosa. Sempre o Léo pergunta como eu tô, e eu acho isso assim, isso é uma coisa rara. Parece básico, mas não é. Oi, tudo bem contigo? Eu, nossa, me se preocupa. Então, isso é legal. Então, muito obrigada também. Se a gente se entrega, é porque realmente vocês merecem, né? E merecem, isso aí. Muito obrigada. Seu Darcy quer comentar alguma coisa? Não, obrigado também pela oportunidade, né? E isso aí, né? Vamos lá, bola pra frente. Isso aí. Vamos lá, vamos curtir, vamos se inscrever no canal. Esse episódio tá incrível. Acompanhe aí todos os recortes. O @ da Choperas Eutz apareceu aqui também. Ano que vem, 30 anos. Tem muita coisa legal que vai acontecer. Então, por favor, acompanhe. Aguardem, isso aí. Até o próximo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.